Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou aqui para trazer para vocês o que está escrito aqui em Lucas, capítulo de número 21 e versículo de número 11. Diz o seguinte: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fome e pestilência, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Isso aqui se trata do momento em que os discípulos foram mostrar para Jesus a estrutura do templo. E Jesus disse assim: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos perguntaram: Senhor, então nos diz quando vai acontecer isso, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus foi narrando para eles vários sinais do fim, e entre eles está aqui a pestilência, e quero chamar a atenção para a pestilência. Isso também está escrito em Mateus 24, está escrito em Marcos capítulo de número 13, está escrito em Lucas capítulo 21, os sinais do fim. São vários sinais, mas eu quero destacar aqui a pestilência. Por que a pestilência? Porque nós estamos vivendo em um momento difícil, momento de pandemia, são um momento atual em que o mundo está passando e que nós precisamos aprender um pouco sobre esses sinais e a origem disso, de onde vem, por que vem. Tem gente que atribui a Satanás, demoniza logo, diz que o coronavírus é a coisa do cão que veio do inferno, por isso que as igrejas estão tudo fechadas. Mas há quem atribui isso também ao homem, diz que isso é uma guerra química, que foi um vírus criado em laboratório, mas é improvável que um vírus seja criado em laboratório. É mais fácil ele ter sido modificado do que criado, para que ficasse mais letal. Por isso que se chama o novo, porque o vírus já existia, por isso que eles estão chamando do novo coronavírus. Mas há quem atribui também a Deus. Eu acredito que Deus não vai ficar de braços cruzados olhando Satanás fazer e acontecer e os homens colocando seus projetos malignos no mundo. Esse vírus é real, está aí, nós sabemos disso, do resultado. Tem gerado 3 situações difíceis, que é o pavor, está todo mundo apavorado, um com medo do outro, ninguém pode nem chegar perto do outro, nem dar um espirro perto do outro, que é capaz até de apanhar. E também a incerteza, que tem trazido muita insegurança, essa questão da incerteza das coisas, ninguém sabe mais de nada. E além de tudo isso, o isolamento social. Nós sabemos que o ser humano é um ser social, não foi criado para viver isolado. Esse isolamento tem trazido muito estresse e até mesmo depressão para muita gente. Então a Bíblia diz aqui: isso é sinal do fim. Pestilência já estava previsto nas profecias, inclusive pelo próprio Cristo. Deus também se utilizava de pestilência para poder castigar o seu povo por consequência do pecado e da desobediência do povo. Há quem diga que a Bíblia não fala nada sobre coronavírus, mas nós vamos aqui analisar. A Bíblia fala sobre doenças que eram transmissíveis, que eram doenças respiratórias e que atingiam o pulmão, cujos sintomas e as características eram bem semelhantes à do coronavírus. É o que nós vamos aprender aqui. Tem gente que diz que quando vai falar de coronavírus, que a Bíblia fala sobre isso, está forçando a Bíblia a dizer uma coisa que ela não diz. Nós não vamos aqui afirmar que era especificamente o coronavírus, mas que era doença semelhante, isso nós temos certeza. Que na Bíblia tem uma doença que é semelhante ao coronavírus. Observe só o que está aqui em Levítico, capítulo de número 26, aqui ó, Levítico 26, estou usando aqui 2 versões, estou usando uma versão atualizada, corrigida, e estou usando uma versão contemporânea. Essa aqui é a versão contemporânea, Levítico 26, a partir do versículo 14, o castigo da desobediência. Mas se não me ouvides e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violar a minha aliança, olha o que diz o versículo 16, então eu vos farei isso: porei sobre vós o terror, a tísica, a febre que consome os olhos e esgotam a vida. Eu fui buscar a origem do significado da palavra. Eu tenho aqui vários dicionários, dicionário Wycliffe ou Wycliffe, como alguém costuma chamar, dicionário bíblico universal, temos aqui o Aurélio, e nem nesse dicionário eu encontrei o significado, a origem dessa palavra, mas eu tenho aqui uma bíbliazinha bem antiga, que é a Bíblia do Obreiro Aprovado, e eu encontrei o significado dela aqui, ó, tísica, atribuído à tuberculose. Então essa Bíblia me deu aqui uma direção, que essa doença, ela era uma doença pulmonar. Mas fazendo uma pesquisa aqui no Google, o significado de tísica, também aqui nós temos uma definição aqui, mais embaixo: qualquer doença que provoca um definhamento evolutivo do organismo.
ou seja, é uma doença pulmonar que atingia os pulmões. Então aqui a gente tem em Deuteronômio 28 as bênçãos e as maldições, que traz uma definição aqui no versículo de número 21 e o versículo 22, o castigo por causa da desobediência. O Senhor fará que a pestilência, olha aí onde é que aparece a pestilência de Lucas, olha aqui, olha. O Senhor te fará que a pestilência te pegue até que te consuma a terra que passas a possuir. O 22, o Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a secura. Então, meus queridos, nós temos aqui a palavra de Deus que deixa claro em relação aos sinais do fim, que um dos sinais do fim é a pestilência, é o que nós estamos vivendo agora. Então nós entendemos que o resultado das enfermidades mortais que têm surgido no mundo é por consequência do pecado e da desobediência do povo, porque estamos vivendo tempos em que a crise não é somente uma crise financeira, não é somente uma crise na área da saúde e nem uma crise política. A crise moral é a pior crise que tem, é a crise moral. Os homens estão vivendo conforme o seu bel prazer, o curso da sua vida, seguindo os seus desejos pecaminosos, vis e que são contrários à vontade de Deus. E por esse motivo o mundo virou um caos. Cada dia que passa surge uma doença nova, diferente, e que muita gente atribui isso ao diabo, mas nós sabemos que Deus está no controle. Lá no Antigo Testamento já havia essa doença, que é uma semelhança do coronavírus, que era por consequência do pecado e da desobediência. Meus queridos, fica aí o alerta, fica aí a palavra, vários sinais do fim, pestilência, essa doença atual que está agora no mundo, que tem trazido terror e tem trazido pavor para o povo, mas isso aqui é bíblico. É bíblico, é bíblico, é bíblico, nós não podemos fugir disso. Observa aqui em Levítico 26 e 16, ele fala aqui, ó, terror, olha só, porei sobre vós terror, a tísica e a febre que consome os olhos e esgota a vida. Meus amados, Jesus está voltando, Jesus está às portas. A origem dessa enfermidade, como já falei, ela é atribuída ao homem, a Satanás e a Deus, mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. O diabo não faz nada sem a permissão de Deus, e nem o homem faz nada se Deus não permitir. Então Deus está no controle, Ele tem propósito em tudo. Ele diz, o que eu faço não sabe tu agora, tu saberá depois. E tudo isso vem acontecendo. O Senhor mostrou os sinais do fim com um propósito. Qual era o propósito? Saber o dia exato do arrebatamento da igreja? Não. O propósito era para que nós nos preparássemos, não fôssemos pegos de surpresa. Tem gente que se preocupa, eu quero saber o dia que ele vem. Por isso que tem muita heresia aí que quer adivinhar que é o dia do arrebatamento da igreja, o dia do fim do mundo. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas aqui diz o seguinte, olha: eu tenho vos dito isso para que vocês não sejam pegos de surpresa. E propósito dos sinais do fim é para que nós estejamos preparados. Então, se você não está preparado, se prepare. Vamos nos preparar, vamos nos aproximar mais de Deus, porque esse é o propósito. É mais um sinal do arrebatamento da igreja. Que a graça de Deus nos alcance. Está aí, receba essa palavra e guarde em seu coração. Compartilhe com outras pessoas, para que elas também sejam edificadas em nome de Jesus. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu curtir, o seu like, o seu gostei. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.